Oi pessoal, meu nome é William, sou da turma 19.3 do ITA e hoje eu vou estar comentando um pouco sobre nossa primeira atividade avaliativa, que foi o laboratório do CES 11 e que vai envolver algumas operações com matrizes. Aqui a gente tem o roteiro do laboratório e já no objetivo podemos ver alguns dos parâmetros que a gente vai utilizar durante o programa, que no caso envolvem variáveis indexadas, ponteiros, alocação dinâmica de memória e recursividade. A primeira operação que foi solicitada é a indicação do maior elemento da matriz. A segunda é o cálculo da matriz transposta. A terceira é do produto entre duas matrizes. E a quarta é a do cálculo do determinante. Então, logo aqui abaixo, a gente pode ver como a gente vai receber esses valores. É através de um arquivo de entrada txt, que vai ter como primeiro argumento o número de operações que vão ser executadas. E logo em seguida, vai vir o número da operação que vai ser executada, no caso uma daquelas quatro, a ordem da matriz e a matriz logo em seguida. No caso do produto, a gente tem que fazer a leitura de duas matrizes, né? Certo, então já vamos partir direto para o programa para tentar ter uma breve explicação de como funcionam as funções. Aqui a gente tem o programa com as bibliotecas, os typedefs, e logo abaixo a gente já tem algumas das funções que vão ser utilizadas ao longo de outras funções, ou seja, elas vão ser chamadas nas funções recursivas. Então essas funções elas vão ser as nossas funções auxiliares. A primeira delas, ou seja, o primeiro grupo delas é a de alocação e desalocação de matrizes. Então aqui a gente tem a matriz alocar matriz, que vai receber uma matriz de ordem n e vai reservar um determinado espaço na memória do computador para o número de elementos daquela matriz. Em contrapartida, logo abaixo a gente tem a função que desaloca, que vai fazer justo o contrário. Através da função free, a gente vai desalocar esse espaço para não estar guardando uma memória que é desnecessária no computador. E no caso, a gente vai estar otimizando o programa. Então, logo abaixo, a gente tem as funções de entrada e saída, que no caso correspondem às funções de leitura da matriz e dos dados, do número de operações a ser realizadas, e de saída, no caso, o que a gente vai printar, só que vai sair em forma de arquivo txt. Então, a função de leitura é a função ler matriz, e ela vai ler bem naquela sequência que a gente tinha dito no roteiro da atividade. Ela vai ler o número de operações que vão ser executadas, a ordem da matriz, o número da operação no caso, e vai fazer a leitura da matriz também, do número de elementos. E a função escrever matriz vai printar esses resultados no arquivo de saída txt. Bom, agora a gente já vai partir para a primeira solicitação da atividade, que é o cálculo do maior elemento. Então, para calcular o maior elemento, a gente vai ter que usar uma função auxiliar do tipo void, que vai comparar os elementos recebidos, ou seja, vamos partir para que está logo abaixo, que é a mais importante. No caso, a int retornar o maior elemento vai receber uma matriz M, cuja alocação foi feita previamente, e leitura também. Então, vai receber uma matriz M de ordem n e vai fixar como na variável maior elemento o primeiro elemento dessa matriz. E logo em seguida, através de uma função recursiva, a gente vai comparar o primeiro elemento com o que vem logo em seguida. Se ele for menor, ele vai ser substituído, no caso esse maior elemento, por aquele elemento que vem sendo maior, através dessa função logo acima, que é a compara elemento. Certo? Então aqui a gente tem uma breve explicação dessa função, e ela vai retornar o maior elemento da matriz através de recursão e de iteração também no caso. Logo abaixo a gente tem o segundo exercício que foi solicitado no laboratório, que é o cálculo da matriz transposta. Então, a nossa função principal, no caso, é a função matriz criar transposta, que vai receber uma matriz M de ordem n, e ela primeiro vai fazer a alocação de uma matriz auxiliar, que no caso eu chamei de A, e vai fixar o primeiro elemento de A, no caso o A00, como o primeiro elemento de M, o M00. E através da função ocupar transposta, a gente vai fazer o preenchimento através de uma recursão, certo? Então logo acima aqui a gente pode ver da função ocupar transposta, que vai ter como argumentos a matriz M, a ordem dela, a linha, a coluna e a matriz auxiliar A para a gente fazer o preenchimento. Então, se a coluna for menor que a n-1, a matriz auxiliar A vai receber o elemento transposto, no caso vai inverter o número da linha e da coluna, e vai retornar a função ocupar transposta, aumentando em uma unidade o número da coluna, até chegar no final da coluna e partir para outra linha, através de uma recursão.
Então, os casos logo abaixo são análogos, com exceção do segundo caso, que inclui quando a gente estiver no último elemento. Nesse caso aqui, quando a gente estiver no último elemento, a gente tem aqui um return para retornar para a função matriz criar transposta e poder retornar o ponteiro que vai no caso, estar direcionado para essa matriz auxiliar que a gente vai printar depois o resultado no arquivo de saída. Certo? Então, esse é o nosso segundo exercício. O terceiro é o cálculo da matriz produto, que no caso vamos para a função principal aqui, vai ser a matriz calcular o produto. Vai receber como argumentos a matriz M1, a M2, que no caso tem ordem N, duas matrizes quadradas. Então, eu criei uma matriz auxiliar B, que vai ser alocada, e depois criei 4 tipos de variáveis, a linha 1, a coluna 1, que correspondem à linha e coluna da matriz 1, e a linha 2 e a coluna 2, que correspondem à linha e à coluna, respectivamente, da segunda matriz. E a soma é igual a 0. Certo? Então, a gente vai começar a fazer o preenchimento da matriz produto através de uma recursão. Então, a gente vai chamar a função preencher matriz produto, que vai ter esses argumentos aqui que podem ser visualizados no programa. Então, se a coluna 1 for diferente de n-1, que é a ordem, e a linha 2 for diferente de n-1, a gente vai fazer a soma, que estava inicializada em 0, né? A gente vai fazer a soma do produto desse elemento da primeira matriz com outro elemento da segunda matriz, e assim sucessivamente. A gente só tem que atentar para os casos em que a gente chega na última coluna da primeira matriz e na última linha da segunda matriz, que no caso a gente vai ter que partir para o outro elemento, ou seja, mudar a linha da primeira matriz e mudar a coluna da segunda matriz também. Então, todos esses casos estão subdivididos aqui com esses ifs, else ifs. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá no blog que tem o programa. Certo? Então agora a gente vai, no caso, para o último exercício solicitado, que é o cálculo do determinante. Então, esse, no caso, é um pouco mais rebuscado. Eu acabei usando duas funções auxiliares, certo? E a nossa função principal é int calcular o determinante, que vai receber uma matriz M como argumento de ordem N. Então, eu inicializei um determinante em 0 e a gente vai fazer o cálculo através da regra de Laplace, que diz que o determinante de uma matriz é a soma do produto dos elementos com os respectivos cofatores, certo? Então vamos lá. Então a gente inicializou o determinante em 0 e agora a gente vai calcular o determinante através de uma função que vai se chamar int Laplace, que é uma função recursiva. A gente vai mandar para essa função a matriz M de ordem N, como você pode ver aqui. Desculpa. A gente vai mandar a coluna e o valor do determinante, certo? Então, nessa função int Laplace, a gente pode ver que quando a ordem da matriz for 1, ela vai retornar o próprio elemento, que corresponde ao determinante de uma matriz de ordem 1. Se não for 1, ela vai fazer que o determinante corresponde. Eu fixei a linha 0 para calcular o determinante. Então, a gente vai pegar todos os elementos dessa fila, ou seja, da linha 0, e calcular através de Laplace nessa linha. Então, aqui a gente tem que o determinante vai ser somado com o produto do elemento, vezes menos 1 elevado a i mais j. Como a nossa linha i é 0, só vai ter menos 1 elevado a coluna, no caso, né? Vezes o menor complementar. O que é o menor complementar? É o determinante que se obtém tirando a linha e a matriz correspondente àquele elemento que a gente está usando naquele caso, certo? Então, se a coluna for diferente de n-1, a gente vai retornar o valor do determinante. Agora, se a coluna for igual, né? A gente retorna o valor do determinante, porque já está no final do cálculo. Se a coluna for diferente, a gente vai ter que continuar recursivamente calculando o determinante, certo? Chamando a mesma função Laplace. Bom, aqui nesse escopo da função, a gente pode ver que a função menor complementar está sendo solicitada. Vamos logo acima para ela, para dar uma olhadinha no que ela faz. A função menor complementar vai receber uma matriz M de ordem N, e ela vai tentar, no caso aqui eu criei uma matriz auxiliar C e aloquei ela, né? Mas atentem para o fato de que eu aloquei uma matriz com ordem n-1. Por quê? Porque quando a gente retirar a linha e a coluna do elemento no caso da matriz que constitui esse elemento, a gente vai reduzir em 1 grau
em uma unidade, no caso, a ordem daquela matriz e vai ter que continuar calculando o determinante, certo? Então, essa redução de uma unidade na ordem da matriz a gente tem por essa iteração aqui, com uma sequência de for, certo? Então, logo que a gente fizer a redução, a gente vai colocar o return, calcular o determinante da matriz C de ordem menos 1, certo? Então, é assim que a gente vai obter o cálculo do determinante da matriz. Logo aqui, importante ressaltar um detalhe, pessoal, que nessa função menor complementar, ela vai solicitar o calcular determinante, que é a nossa função principal ali do determinante. Para não dar problema, eu coloquei o protótipo da função logo acima, porque ela vai ser solicitada, certo? Então isso é uma dica que vocês podem fazer, uma dica de boa programação. Então vamos para a função principal, que é int main. Na int main a gente só fixou as variáveis que a gente vai ter, que no caso são o número de operações, a operação, um contador e a ordem n. Através dessa linha a gente declara os arquivos de saída e de entrada através de variáveis do tipo ponteiro, né, variáveis do tipo file. E aqui a gente faz a abertura da entrada e a abertura da saída logo abaixo, certo? Aí a gente declara as matrizes também que vai ler. Então, a leitura do arquivo de entrada e dos argumentos do arquivo de entrada, no caso, são feitas através da função f_f, que a gente pode ver aqui logo abaixo, certo? Então, ele vai ler um determinado número de operações e a gente inicializou um contador em 1. Ele vai aumentando uma unidade a cada operação que a gente executar. Então, quando ele chegar no número de operações, ele vai sair desse for. Aí a gente vai fazer o fechamento do arquivo de entrada e de saída e vai retornar, encerrando o nosso programa, certo? Vamos dar uma olhadinha só no que está dentro do for. Bom, ele vai ler, no caso, 1, 2, 3 ou 4, o número da operação que está sendo solicitada, e logo em seguida, por exemplo, aqui, para a operação 1, que no caso é a indicação do maior elemento, a gente vai ter a leitura da ordem, a alocação da matriz M, a leitura da matriz M, e aqui a gente declara uma variável x para receber esse maior elemento, e depois printa no arquivo de saída, certo? Um breve resumo da operação 2 aqui. A gente vai fazer a leitura da ordem da matriz, e analogamente ao anterior, a gente vai fazer a leitura. A transposta vai receber um ponteiro que aponta para a matriz transposta, e a gente vai printar logo em seguida, através da função escrever matriz transposta, certo? Então a gente tem analogamente para as operações 3 e 4, que no caso 3 inclui o produto de matrizes e a 4 o cálculo do determinante. Então, o que for solicitado no laboratório, que é muito importante, é a gente desalocar as matrizes logo em seguida. Então aqui, como você pode perceber, no caso, a gente está desalocando a matriz transposta e a matriz M, que não vão ser mais necessárias. Aqui a gente está desalocando essas três matrizes, que são a prod de produto, a M1 e a M2, e aqui também a gente está desalocando a matriz M novamente, certo? Então esse é um breve resumo do programa mesmo montado no CodeBlocks, e agora a gente vai tentar fazer uma análise dos resultados. Aqui eu tenho a pasta, no caso o diretório, onde está salvo o laboratório, certo? Aqui a gente pode ver que ainda não existe um arquivo de saída, porque é o que a gente vai criar agora, certo? Então vamos lá tentar rodar o programa, compilar para ver o que acontece. Compilei ele aqui, deu um pequeno errinho. Vamos tentar ajeitar e ver se ele compila agora. Então, agora foi. A gente viu que ele compilou certinho, então provavelmente ele deve ter criado um arquivo de saída que a gente pode visualizar aqui no diretório, na pasta, certo? Então aqui eu já tenho o resultado do que foi previamente calculado, que recebeu os valores de entrada e gerou um arquivo de saída, certo? Então vamos só dar uma olhadinha nesse arquivo de saída para ver. Primeiro, a gente tem que olhar também o arquivo de entrada, no caso, os argumentos que foram lidos, certo? Então, no caso, eu peguei 12 operações para fazer 3 tipos de cada uma. No caso, a gente aqui tem 3 tipos de operações 1, 3 de operações 2 e assim por diante, certo? Então, a operação 1, ela pega o maior elemento. Vamos tentar fazer uma análise aqui. No primeiro caso, a gente tem que ver o maior elemento da matriz, no caso a gente pode ver que é 90. No segundo, eu criei um exemplo com números unicamente negativos e só o elemento 0. Então ele tem que dar 90 para o primeiro caso, 0 para o segundo,
E aqui, se a gente for fazer uma análise rápida, tem que dar o 625 para o terceiro caso, né? Retornando como o maior elemento. Então vamos lá no arquivo de saída e vamos ver se correspondeu. 90, 0 e 625. Então a gente pode ver que tá fechando, tá batendo com os resultados que foram previamente calculados, certo? Então vamos para o arquivo de entrada de novo. A operação 2, ela vai calculando a transposta, certo? Então aqui eu vou abrir o arquivo de saída logo lado a lado, para vocês terem uma ideia de que está correto. Então, no caso dessa matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui ela está sendo lida no sentido horizontal, e a gente vê que no arquivo de saída ela vai estar sendo lida no sentido vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então isso ocorre analogamente com as duas abaixo, certo? O cálculo da matriz transposta também está correto. A 3 já inclui o produto de matrizes, certo? Que no caso a gente vai comparar com os resultados que foram previamente calculados. Então já vou aproveitar para abrir o arquivo aqui. Tá? Então vou abrir o arquivo de saída aqui lado a lado. E a gente vai poder fazer uma breve comparação dos resultados, tá? Para ver que eles vão bater. No caso aqui, ó, tentar deixar eles lado a lado, certo? Então a gente tem esses 3 casos de produto que a gente pode ver que correspondem. Então agora... Opa, acabei fechando o arquivo de saída. Perdão. Então agora a gente vai acompanhar o nosso último caso, que é o cálculo do determinante, através de uma calculadora online, que a gente pode efetuar o cálculo através da regra de Laplace, certo? Então eu vou pegar o arquivo de entrada, vou pegar as matrizes que a gente está calculando o determinante e vou lá na calculadora online, certo? Vamos copiar a matriz aqui e ir lá para a calculadora. Vamos ver quanto vai dar. Vou tirar o traço da matriz, classificação e a transposição, para só calcular o determinante, certo? Então a gente pode ver que deu 245. Agora a gente vai lá no arquivo de saída conferir. 245 aqui. Então também está correto. Vamos para o outro caso. O outro caso que a gente tem, da matriz 4x4, vamos inserir lá no programa. Então aqui ele está calculando, deu 982. A gente confere com o arquivo de saída e pode ver que bateram os resultados, certo? Então agora vamos para o último caso do arquivo de entrada, que é o caso da matriz de identidade de ordem 5, que como a gente sabe deve retornar como determinante 1. Certo? Então, só efetuando o cálculo na calculadora para vocês terem certeza, e aqui a gente confere no arquivo de saída, deu 1. Certo? Então, com essa breve explicação sobre o nosso primeiro exercício de laboratório e uma análise dos resultados, espero que possa ter ajudado vocês nessa parte de ponteiro, de alocação, no caso, de funções recursivas. E espero vocês até a próxima, na nossa próxima atividade. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. O senhor deve ter dado mais 30 minutos, certeza. Certeza. Sabe o que eu tava rindo?